Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. Estamos começando mais um dia, hoje segunda-feira, dia 19 de janeiro, e o nosso tema de estudo de hoje é a fonte da unidade. E a lição pede para que a gente leia Filipenses capítulo 2, verso 2, que diz assim: Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos na alma, tendo o mesmo sentimento. Unidade. Para sermos unidos, como já vimos na lição dessa semana, estamos vendo na lição dessa semana, nós não podemos buscar o nosso próprio interesse, mas os interesses de Cristo. Não podemos buscar a vanglória, não podemos buscar o egocentrismo, foco em nós mesmos, mas foco em Jesus. Uma igreja focada no Evangelho, uma igreja focada na mensagem, uma igreja focada no amor, no vínculo que nos une através do Espírito. Esse é o ideal de Deus para a sua igreja. É isso que Deus deseja para a gente. E o que foge disso causa divisões. Já conheci algumas histórias, eu não vou citar aqui o nome específico, mas de igrejas que brigavam internamente, saindo ali no tapa mesmo, na briga, na mão. Pessoas que são os líderes da igreja brigando fisicamente, porque cada um queria fazer a sua vontade. Não, se a igreja não fizer o que eu quero, eu não sou mais parte da igreja. Não, se a igreja não fizer o que eu quero, eu vou bater em alguém. E isso acontece muitas vezes em muitas igrejas. Eu já participei de uma igreja, por exemplo, em que a comissão, para quem não sabe, comissão é o grupo que dirige a igreja, são pessoas escolhidas pela própria igreja, e são colocados ali para fazer a igreja funcionar, né? São os diretores da igreja, em que as pessoas basicamente brigavam lá dentro. Existia o partido do pastor, existia o partido do ancião. Então a igreja não ia para frente, porque o partido do ancião, porque o ancião pensava de um jeito, o pastor pensava de outro jeito, e a igreja ficava estagnada. Isso quando não sai na mão, saem brigas, saem movimentos ali em que a vontade do ser humano, não da igreja como um todo, vai para frente. E Deus fica ali olhando para a igreja e fala assim: meu Deus, o que minha igreja está acontecendo? O que está acontecendo com a minha igreja? É isso que Jesus olha. Né? Meu Deus, o que acontece conosco quando a gente não busca o Espírito, quando a gente não busca Jesus? Desunião. Uma igreja estagnada ou uma igreja derrotada. Esses são os planos do inimigo. O inimigo de Deus é que quer fazer com que a igreja não ande para frente. Que cada um pense na sua própria vontade. Não busque o vínculo da paz, no amor, na unidade, mas a sua própria vontade e não a vontade de Cristo. Quando nós vamos aos evangelhos e vemos Jesus se entregando por nós no jardim de Getsemane, Jesus faz uma oração: Pai, tira de mim este cálice. Jesus, como ser humano, via o sofrimento que ele tem que passar, a separação que ele causaria no seu coração entre ele e Deus, porque esse é o salário do pecado. É isso que Jesus enfrentou. Jesus sua sangue, olha só, suor transformado em sangue. Tensão extrema dos sentimentos. Ele faz a oração, o que ele diz? Olha, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse é o exemplo de Jesus. Um exemplo que as pessoas não seguem. Olha que tapa na cara de todos nós. Não buscar só o nosso interesse, mas ter humildade, reconhecer e buscar o que Deus deseja pra gente. Tiago fala muito bem disso em suas cartas, quando diz o seguinte: olha, quando eu pensar em fazer qualquer coisa amanhã, não é simplesmente eu fazer alguma coisa amanhã. É, se Deus permitir, se Deus quiser, eu farei. Então, o meu plano tem que estar submetido à vontade de Deus. Não é simplesmente viver a vida e esperar que Deus me mostre o que eu vou fazer. Não. É fazer um planejamento, é ir para frente, mas dando os passos, entregando cada um deles e as consequências deles nas mãos de Deus. Algo que traga união para mim, para minha família, para a igreja, e não desunião. E não buscar o meu próprio interesse. Não, porque eu quero ser o maior canal no YouTube que fala da palavra de Deus, que ensina lição. Bom, ia ser muito legal se eu fosse. Mas qual é o objetivo desse canal, por exemplo? Levar o Evangelho. Falar da lição da escola sabatina. Falar da Bíblia e de outros temas que têm a ver com a palavra de Deus. Proclamar o reino até que Jesus volte. Apressar a sua volta. E não simplesmente lucrar com o YouTube. Esse é o objetivo desse canal. E eu quero que você busque esse exemplo para a sua vida também. Não só nesse canal, mas em tudo. Nós temos que colocar isso em prática. O que é o mais importante?
eu fazer a minha vontade, eu crescer e ser importante, ou Jesus voltar? Jesus voltar, claramente. Então, tudo que eu tenho que fazer é buscar, traçar planos, entregar nas mãos de Deus, sobreviver nesse mundo, viver, que é o plano de Deus, muito mais do que sobreviver, e, é claro, me entregar nas mãos de Deus para que o plano dele, o propósito dele se cumpra na minha vida e no meu coração. Olha só o que a lição fala pra gente sobre a unidade do Espírito de Deus em Efésios. Vamos então ao livro de Efésios. Efésios, capítulo 4, verso 3, fala assim: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar, buscar manter o vínculo do Espírito pela paz, paz de Deus. Mantivermos nosso coração, se mantivermos nosso coração com Cristo, estaremos verdadeiramente em paz. E a Igreja de Cristo estará crescendo para a honra e glória de Deus. Que você e eu possamos seguir esses passos. Deixar de lado simplesmente o meu querer, não ficar brigando, mas buscando a vontade de Deus. Joelho no chão. É assim que a Igreja verdadeira de Deus cresce, buscando entender o que Deus tem para nós, buscando entender o plano e o propósito de Cristo, para cada um de nós individualmente e também coletivamente, para que Jesus volte logo, para cumprirmos o propósito de Deus e sermos completos, verdadeiramente felizes, ligados pelo amor de Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, por nossa vontade de ser entregue nas suas mãos, pelos propósitos de Deus serem cumpridos em nossas vidas, e não simplesmente porque fazemos o que nós queremos. Nesse momento, entregamos nosso eu nas tuas mãos. Que o Senhor nos transforme para que possamos ter a verdadeira paz, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar estudando esse tema tão importante da humildade e de uma igreja unida pelo vínculo da paz, pelo vínculo do amor de Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.